O ex-secretário regional, Saulo Esperotto, concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira para revelar ter pedido a exoneração do cargo antes mesmo que fosse notificado da decisão da juíza de Caçador que determinava o seu afastamento. De acordo com Saulo, o motivo foi evitar constrangimentos ao governo do estado. Confira agora os principais pontos da entrevista. Vocês podem ver, eu nunca abri minha boca, nunca falei nada que estaria ou não estaria aqui por questionar disso, não. O acordo deve ser cumprido, isso é uma questão do governo, quem vai decidir, o governo vai discutir e vai indicar, ok? O governo cumpriu. No momento que eu pedi, eu já era para ter saído o ano passado, antes de dezembro, porque eu queria retornar para Caçador. Aqui é a minha família, meu negócio, aqui é a minha base, eu nasci aqui, moro aqui, meus filhos aqui, eu vou ficar aqui, incomodando muita gente, porque aqui que eu vivo, aqui que eu vou continuar e vou fazer minhas coisas. E por isso, nesse processo, eu pedi o ano passado, em abril, para ser mais próximo, disse, governador, eu quero voltar, eu quero ficar, eu quero voltar para minha cidade e tal. Foi claro, bem, olha, nós vamos ter um embate eleitoral agora, nós temos uma polialiança dentro da estrutura e eu não quero que isso seja um fato ocasionado. Independente se a candidata ao governo e nós estamos de um lado e o outro está do lado. Eu entendi, compreendi e deixei quieto. Aconteceu isso e aí dentro do meu partido, na junta comercial, eu já havia falado para o meu partido e disseram, eles apareceram 4, 5 pessoas, essas 4, 5 pessoas determinaram e apareceram, entraram lá e pronto. O governador escolheu uma pessoa, ele escolhe quem ele quer, né? Ele, na verdade é essa, foi indicada, mas ele escolheu essa pessoa e essa pessoa, no mesmo ato onde eu fui exonerado, ia ser nomeado aqui, fui nomeado. Mas a razão a qual, como o governo tem que fazer as articulações para quebrar esses processos, pediram a mim para que até o carnaval seria dada a publicação do ato. Tá? Porque a Secretaria da Casa Civil queria articular para que não houvesse arestas, para que não processo. E entendi perfeitamente. Nesse vácuo, nesse período, aí que deu estresse, né? Aí a minha oposição do município, anteriormente, agora, não sei o futuro ninguém sabe, né? Hoje, no futuro, ninguém é incerto, na verdade. Realmente, entender, fez o processo, foi buscar, houve denúncias, passou nos jornais, eu não vou ficar falando aí, você sabe muito bem se demagogia, o que foi feito, o que não foi feito. E isso, sei lá, se instigou e motivou, e o Ministério Público, quando acontece uma coisa, ele tem obrigação, dever, e é ele que faz isso, ou seja, para fazer a investigação e para fazer a verificação e para pedir ao Poder Judiciário que tome a decisão. E ele o fez, e o Poder Judiciário fez. Bom, então vocês estão entendendo todo o processo que foi até o momento. Tive conversando com o governo, tive conversando com os meus advogados, tá, desse processo, e entendi de melhor forma. E ontem eu fiz uma carta ao governo pedindo a minha exoneração, razão a qual não quero ficar no cargo discutindo, independente de ser afastado. Não vou constranger o governo, ou seja, por uma imposição de uma multa diária de R$5.000, tá? Que foi imposta pelo Poder Judiciário para o ato do governador, para que pudesse, vocês interpretem, entendem como assim vocês entenderem, que tem que ser, tá? Que foi feito o processo, tá? Que deve ser feito. Então, analisando esse processo, não constrangindo o governador, dentro de um processo eu pedi a minha exoneração do cargo. Eu não fui notificado até o momento, mas você. Daqui a pouco já vou ser notificado, tá? Não sei se publicaram meu ato, não sei se publicaram meu ato de exoneração ainda, tá? Mas eu já pedi, eu já pedi de punho, porque eu entendo que eu não vou, de forma alguma, prejudicar ao governo, tá? Que tem muitos problemas, muitas coisas, e principalmente uma secretaria de caçador e porte que precisa ficar na beleza. Independente de eu fazer agravo, independente que eu vou recorrer judicialmente, aliás, eu vou defender agora, né? Vou defender e contra-argumentar judicialmente, certo? Fora do cargo, tá? Nesse momento iniciado, até que o governador entenda de nomear o próximo secretário, né? Quem assume a secretaria, obviamente, quem responde pela secretaria, sem atos e sistemas, é o diretor administrativo, que é o Francisco aqui, o Francisco Stefanes, que é o diretor aqui, que já está, né, alguns anos aqui dentro, certo?
vou recorrer, vou resgatar, não fico mais na secretaria, não quero ficar, primeiro porque tá, nossa senhora, desde 2001, que parece que entra aqui, parece que sai o scalp do cara aqui. É verdade assim, você tem que ter sensibilidade, você tem que se sentir bem quando você entra no negócio, você tem que ser tranquilo e eu não me sinto bem. Não que eu me sinto bem, a gente não sente alguma coisa, gente, nós estamos de passagem, entendam bem, nós passamos, as instituições ficam. A secretaria, dentro do acordo político-partidário, continua com o PSDB. Se o governo estadual, através do senhor governador, entender que seja diferente, ele que discuta com as bancadas dos partidos. Eu sei o que eu trabalhei junto com toda a equipe para organizar uma cidade que estava completamente sem timoneia, ou seja, a cidade estava crescendo desproporcionalmente. O que eu entendo, o que deve ser feito, por que nós mudamos a visão da nossa cidade? A cidade, o município, ele não pode crescer somente para dentro, ou seja, para o setor público. Ele tem que crescer junto com o segundo setor, com o terceiro setor, ou seja, o privado e o institucional. A cidade, o município não pode, ele tem que buscar essas entidades, ele tem que buscar a iniciativa privada, ele tem que ver o que eles precisam, e isso que eu sempre fiz. Você sabe muito bem, por isso que a cidade evoluiu, por isso que a cidade cresceu, por isso que eu fiz plano municipal de saneamento, plano municipal de habitação, fiz um monte de conselho, fiz plano de diretor, criei a Fundação de Cultura, criei a Fundação de Esporte, que era apenas criei a Guarda Municipal, criei, sei lá, tantas coisas. Engraçado, né? Quando eu assumi em 2004, chegou a ter 1.850, e com tudo isso que eu criei, eu deixei com 1.550 funcionários. Com tudo isso, CAPES AD, programas de saúde, Horizonte, um monte de coisa, tantos programas que a gente fez no processo. Então, tudo isso. Vocês sabem a minha luta pela cidade de qualidade de vida, o que nós entendemos. Eu sempre eu tenho ciúmes. Por que Florianópolis podia ter só a sua beira-mar? Por que não podia ter a nossa beira-rio? Por que o Curitiba podia ter seu parque Barigui? Por que não podia ter o nosso parque central? Então, por que nos bairros nós não podíamos ter as nossas áreas de lazer? Eu fiz mais de 60 quilômetros de asfalto em 7 anos, enquanto o meu governo anterior, 8, fez 20. Olha a cidade, olha os bairros, e tudo com recursos a fundo perdido, a maioria absoluta do governo federal, e do governo estadual, que nós conseguimos algumas coisas. Nós deixamos a cidade planejada, nós íamos fazer todas as esquinas com acessibilidade, nós tínhamos um projeto aqui de fazer o Parque Linear, que era do Nossa Senhora Salete até Bom Sucesso, o Tedesco lá, aquela região, uma emenda de 7 milhões de reais que o governo que passou perdeu, foi publicado, para remover 126 casas, até o Ministério Público Federal foi pesquisar isso aí, perder 126 casas para remover todas aquelas casas que vêm da Nossa Senhora Salete até a ponte, inclusive os projetos da ponte quem fez, fui eu que buscou o primeiro recurso, o segundo e o terceiro foi o governo atual, as creches fui eu, o pronto atendimento lá no Berg fui eu, buscou, está cadastrado, o centro de lazer no bairro Jung também fui eu, os postos que estão sendo construídos lá, que concluíram, tudo, as escolas, salas digitais das escolas. Hoje o Brasil está entrando em salas digitais, a empresa que está aqui está vendendo para outros, e nós retrocedemos tudo, nós paramos. Nossa cidade se fala assim segurança, na verdade, se fala assim segurança. Criei a Guarda Municipal, agente de trânsito, colocamos câmeras de segurança nas ruas, em todas as escolas tinham câmeras de segurança monitoradas pela polícia, todas as entradas e saídas da cidade de Caçador, monitorada com todo o veículo que entra e sai para ver se o veículo é furtado, se está IPVA vencido. Retiraram tudo. Isso é segurança? Isso é pensar numa segurança? Quais são as obras que esse governo posterior fez? Qual foi? Fez botar uma estátua na frente da prefeitura, a única. Por que não botou no parque? É verdade? Falar que eu deixei com dívida, gente. O Nereu foi meu secretário de administração por um tempo, depois o Gilberto Haut, que foi na rádio, que é qual secretário, foi defender e dizer que era mentira, deixar com 10 milhões. Claro que deixei, isso aí em abril, claro que estava empenhado combustível, alimentação, merenda até o final, empenhado num orçamento de 120, 180 milhões, essa mixaria.
Eu paguei, você sabe muito bem que você quer, mais de 7 milhões e meio no meu período dos governos anteriores atrasados. A única dívida que eu fiz foi comprar as máquinas do Badesco, que eu fiz que ia terminar se eu ficasse em abril ou maio deste ano. Essa foi a minha única dívida que eu fiz, uma máquina e equipamento. O resto nós buscamos tudo recurso a fundo perdido e buscamos para a nossa cidade. Então, tudo isso que eu falo para vocês, eu acho que as pessoas têm que ter discernimento. Por que não pergunta quantas notas agora foram anuladas do governo anterior, para anuladas, os empenhos foram anulados, os procedimentos, quanto que ficou de dívida? Por que não pergunta? Por que não faz isso, o levantamento? Eu digo para vocês o seguinte, está claro, os números, fomos na Câmara de Vereadores defender, o próprio vereador Rubiano na época defendeu. Os próprios vereadores defenderam e mostraram o que era ser feito. Então, gente, demagogia é muito fácil. Falar das pessoas dizendo que o prefeito foi caçado porque roubou, porque desviou, porque não sei, isso é uma falta de respeito para as pessoas. A política não tem mais, sabe, ela não tem mais ética. As pessoas elas perdem por seus interesses próprios, em vez de pensar, quando você entra no governo, na polícia, você tem que pensar no coletivo, você não pode pensar no individual. Tenho um projeto, o que eu puder fazer pela minha cidade, torço para o prefeito atual, que tem problema também, né? Jogavam sempre para mim que é o prefeito caçado, né? Não vou falar nada, mas torço para que ele faça uma ótima administração, tá? O que eu puder fazer aqui, que a justiça resolve, o que eu puder fazer para auxiliar ele, já conversei diversas vezes com ele sobre o seu processo, tá? Que eu podia ajudar aqui e vou continuar ajudando a minha cidade, acima de tudo, e a minha região. E quem sabe, num dia eu possa ser beneficiado com o voto das pessoas e possa estar de novo com mandato para que eu possa literalmente fazer e promover aquilo que eu entendo, mas não como prefeito, tá?